Essa mensagem musical é muito forte. Fala do sofrimento, das angústias, das batalhas. Mas seja qual for o sofrimento, não me impede de te adorar. É a igreja de Cristo. Jesus Cristo, Ele se entregou pela sua igreja. Deu a vida por ela. A igreja, por que se importar? Qual é a importância da igreja para a vida, para nossas vidas? Qual é a importância da igreja para o mundo? Tem uma importância muito grande. Durante esse mês inteiro a gente vai falar sobre a igreja, a sua natureza. Por que a igreja é importante? Por que a igreja existe? Por que nos reunimos de domingo a domingo, quarta-feira, manhã, matinal? Por que essas reuniões? Por que a igreja existe? E tem outras perguntas. A igreja é importante? Se fizesse essa pergunta para você, qual a importância da igreja para você? Alguns deixaram de congregar. Alguns abandonaram até a igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, fala: porque é costume de alguns não deixei a vossa congregação e já não tem mais aquela alegria. E tem um hino que diz que lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda um instrumento teu. Pessoas que têm deixado a igreja. E, queridos irmãos, são tantas perguntas quando a gente entra num assunto como esse, a IEBT. Se a gente for fazer uma entrevista e colocar aqui no telão cada membro da igreja, qual a importância da igreja para a sua vida, por que a igreja é importante, qual é o seu conceito sobre a igreja, e a gente vai encontrar muitas respostas. Pessoas que amam a igreja, porque se tem alguém que mais se importou com a igreja, esse alguém é Jesus Cristo. A gente vê apóstolos que se dedicaram, perderam até sua vida, mas ninguém amou a igreja como Cristo amou e se entregou por ela. Eu queria meditar, vai ter uma série de reflexões sobre a importância da igreja, mas eu quero falar o seguinte tema, nesta noite, dando esta abertura: Cristo e a sua dedicação à igreja. Por que Ele se dedicou tanto à igreja? Eu também gostaria de trazer o conceito que igrejas, principalmente a Igreja Batista, sobre os princípios e o que ela fala sobre a igreja. E aqui também eu gostaria de trazer esse conceito, mas o tema desta noite, da mensagem, vai focar a dedicação de Cristo pela igreja. E por que a gente não se dedica? Ele se dedicou tanto que Ele se entregou, Ele morreu. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco. Ele prova pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O livro de João diz que quando ele chegou sua hora, sabia que chegava a sua hora, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, para resgatar a sua igreja, escrava resgatada. Toda a glória seja dada ao Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que geralmente a gente lê, às vezes quando está fazendo um estudo sobre família, ou até em núpcia, em casamento. Lá em Efésios capítulo 22, capítulo 5, versículo 22 e diante. Gostaria de fazer algumas considerações. Parece que o tema, o apóstolo Paulo está falando sobre família, sobre os deveres domésticos do marido e da mulher, mas depois ele diz no final, ele se refere, na verdade, o amor refere-se a Cristo, é um grande mistério. Observemos o texto sagrado, capítulo 5, versículo número 22. Veja se você não já ouviu esta mensagem de Efésios 5, 22. Olha o que é que o texto diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Porque somos membros do seu corpo. Paulo fala ainda, fazendo essa analogia do casamento, ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Versículo 32. Você puder, você leia também aí na sua casa, onde você estiver. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. O mistério é a ligação, é o amor que Cristo tem pela igreja, entregando-se por ela. Este é meu corpo que é dado por vós. Lembra que ele diz isso? Esse é meu sangue que é derramado por vós. Então, irmãos, igreja, por que se importar com ela? Porque Cristo se importou. Oremos nesse momento. Pai querido, Deus de amor, quero te agradecer por este mês de março. Ó Deus, no dia 7, exatamente, o aniversário deste ministério da igreja, ó Pai, completando 23 anos de organização. Ah, meu Deus, quantas histórias, quantas batalhas, quantas lutas e quantas vitórias, ó Pai. Durante este mês vamos cantar muitos hinos de vitória. Vencendo vem Jesus, a igreja vem vencendo, a igreja é vitoriosa. O estandarte desta igreja, aleluia, é o Senhor, Pai, que tem conduzido este rebanho. Pai querido, é o Senhor que é o cabeça da igreja. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Obrigado porque esse mistério é grande. O Senhor que se entregou pela igreja, Pai, dando a sua própria vida. Pai querido, quero te agradecer pela pessoa do teu Filho Jesus Cristo, que nos amou tanto, ó Pai, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Obrigado, ó Deus, porque de tantos conceitos que temos de igreja, vemos a dedicação do teu Filho pela igreja. As 7 igrejas em Apocalipse, ele diz: eu conheço vocês, eu conheço a tua obra, eu sei o que é a igreja, porque o Senhor está preocupado com o andamento da igreja. O Senhor se preocupa, o Senhor vela, o Senhor cuida. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. É o Senhor que dá vitória à tua igreja. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que esta mensagem, ó Deus, entre tantas e tantas que iremos ter, o teu Espírito Santo fala ao nosso coração. É a nossa oração. No nome de Jesus, vamos dizer amém? Queridos irmãos, a igreja, olha o conceito que a Convenção Batista, os batistas brasileiros têm. A gente, como igreja batista, mas é um conceito bíblico, um conceito das Escrituras sobre o que é a igreja. Veja, portanto, o que é que ele diz. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com a finalidade de prestarem culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus Cristo, meditar nos ensinamentos da Bíblia, para edificação mútua e para a propagação do Evangelho da paz. As igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelas palavras de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, 2 espécies de oficiais, pastores e diáconos. As igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino. O relacionamento com outras entidades, quer sejam de natureza eclesiástica ou outra, não deve envolver a violação da consciência do comprometimento, da lealdade a Cristo e a sua palavra. Cada igreja é o templo do Espírito Santo. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, eclésia, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos em todos os tempos, estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e pela cooperação voluntária realizada dos propósitos comuns do reino de Deus.
Eu acho interessante realmente essa declaração doutrinária sobre a visão do que é a igreja. A igreja, um grupo de irmãos, uma congregação constituída de pessoas regeneradas e batizadas conforme diz as Escrituras. Queridos irmãos, é uma história bem longa. A gente, quando estuda a história da igreja, vê realmente o seu sofrimento, mas vê também em todo o tempo, estudando a Bíblia, à luz da Bíblia, a dedicação de Cristo pela sua igreja. E aqui, observando esse texto de Efésios capítulo 22, aliás, capítulo número 5, versículo 22, a gente vai perceber o quanto Jesus Cristo se dedicou à sua igreja. Eu ainda estava vendo, examinando esse texto e o contexto geral a respeito do que é a igreja. A tradução da igreja, eclesia, que no sentido comum e linguístico, grego, significa chamado, convocado, reunido, como no caso de uma reunião ou de uma assembleia de pessoas reunidas. Literalmente falando, a palavra eclesia significa os chamados para fora. Qual o propósito da existência da igreja? E aqui, irmãos, tem muitos assuntos que a gente vai distribuir durante esse mês, falando da importância dela. E por que Cristo defendeu tanto? E por que Cristo se dedicou tanto à sua igreja? E hoje, muitas vezes, a gente percebe pessoas desprezando até os trabalhos da igreja, negligenciando, abandonando. E a gente vai ver muitos textos bíblicos, Jesus Cristo defendendo. Ele disse: Pedro, tu és homem, tu és Pedro. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Jesus Cristo é o defensor número 1 da sua igreja, pois ele comprou e resgatou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Queridos irmãos, a importância da igreja, a noiva de Cristo. Mas aqui, esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, falando sobre essa alegoria que ele fala de Cristo e a sua igreja, como ele a ama. Veja o verso 25, o que é que Paulo fala? Efésios capítulo 5, o versículo 25. Ele diz: vós maridos, diz ao marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja. E Paulo explica como Cristo amou a sua igreja. Diz assim: e a si mesmo se entregou por ela. É uma tarefa extremamente difícil, o marido amar sua esposa como Cristo amou sua igreja, porque foi dedicação. O amor de Cristo pela igreja é cuidado. E muitas vezes a gente vê esse sermão sendo bem aplicado nas cerimônias de casamento, maridos que não cuidam da sua esposa, que não liga para sua esposa. Outra vez eu vi um sermão que o pastor, ele falava que o marido não deve se preocupar com sua esposa e cuidar das rugas, cuidar dela, porque nessa alegoria o apóstolo Paulo fala do cuidado que Cristo tem em sua igreja. Em primeiro lugar, a gente percebe nesse verso 25, Jesus Cristo ama a sua igreja. Nós somos igreja, nós somos a igreja do Senhor. Mas, irmãos, a gente pensando neste amor, no amor de Deus, que Ele se entregou por ela, um amor sacrificial, se entregando, doando a sua vida por ela. Às vezes eu confesso aos irmãos que quando a gente vai ministrar a celebrar a ceia do Senhor, isso vem mais forte na minha mente. Quando a gente vê os dois elementos na mesa, o pão e o vinho, o seu significado, a grande metáfora falando que aquele pão é o corpo que Cristo se entregou pela sua igreja, foi dilacerado pela igreja. Ele sabia que esperava ele um cálice. Ele até orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e a tua. Ele via a igreja, a salvação da igreja. Então, irmão, se tem alguém que se preocupa mais com a igreja, se dedicou mais à igreja, esse alguém é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Paulo. Paulo é um grande vulto do Novo Testamento, um homem dedicado, mas ninguém amou a igreja como Cristo amou e ama a igreja. Nós precisamos meditar nessa expressão, o amor sacrificial. Agora também, a gente vê Jesus Cristo falando que Ele deu a vida pela ovelha. Lá naquela alegoria também, lá em João capítulo 10, que ele diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? A vida pelas suas ovelhas. Está lá em João, no capítulo 10, versículo 18. Um amor espontâneo, um amor que se doa. Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos,
mais do que nunca está provado. Aqui é o templo, o lugar onde a gente se reúne, mas a igreja tem um significado muito mais amplo do que um templo. Os templos podem até fechar, mas a igreja continua de pé. A igreja somos nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, eu fico observando o amor de Cristo pela sua igreja. Amor de tal forma, o texto diz, que se entregou por ela. Sabe para que ele se entregou? Para santificar. Por isso que nós não precisamos nem podemos andar de todo jeito. Ele mesmo disse para a igreja: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O crente não pode andar desmantelado por aí. Tem que dar testemunho, tem que ser fiel, tem que ser honesto. Está devendo? Hoje dificilmente alguém não deve. Vai lá e fala com a pessoa: realmente eu devo, não nego, eu vou pagar. E você entre um acordo. Muitas vezes alguém diz assim: mas não é crente, por que se comporta desse jeito? Queridos irmãos, a igreja é observada, nós somos observados. Se a gente fosse aprofundar dentro desse texto, é muito forte, porque Jesus Cristo disse: se o sal não tiver mais sabor, para que serve? Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Preste atenção, nós temos um testemunho, lá vai um crente, e as pessoas, o mundo ao nosso redor está olhando: quem sou eu, quem é você? Ah, aquele é crente, mas vive enganando as pessoas, vive fazendo coisa errada, e tem um testemunho péssimo. Às vezes, sabe, irmãos, a gente pensa até que pode enganar alguém, e pode, às vezes enganamos mesmo, mas quem pode escapar de Deus? E nós somos igreja, precisamos lembrar o que Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha: sal da terra, luz do mundo, sal para salgar, luz para brilhar, e não vos conformeis com este mundo. A igreja é diferente, a igreja do Senhor. Então essa igreja, ele ama, ele tem um amor sacrificial, entregou-se por ela, ele tem um amor espontâneo. Mas em terceiro lugar, eu percebo também nesse texto, que ele tem um amor incomparável. O amor que Cristo tem pela sua igreja é incomparável. E aqui observando esse texto, ninguém tem maior amor do que este. Já viu em João, capítulo 15, versículo 13. Deixa eu ver, a gente vai manusear um pouco a Bíblia, porque tem tantos textos, mas eu gosto de ler esse texto é tão forte. Capítulo 15, verso 13. Quando Jesus Cristo, ele se declara o seu amor pela sua igreja. Veremos o texto aqui, vamos ler. Capítulo 15, o verso 13 está escrito assim. Preste atenção, que ninguém tem amor igual a ele. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, ele deu a vida, ele entregou, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, além de ser um amor sacrificial, além de ser um amor espontâneo, ele é um amor incomparável, incomparável. Ninguém me amou assim, como ele me ama, não é? E tem um hino que diz assim: não sei por que Jesus me ama, não sei por que ele quer cuidar de mim. Você já notou que Jesus Cristo tem um carinho especial por você? A sua mãe ama você, você acha que ela ama? Eu acredito também que ama também, seu pai, sua esposa, seu esposo. Mas o amor de Deus é incomparável. É o incomparável, é o amor de Deus que ele tem por cada um de nós. A Bíblia diz que uma mãe pode esquecer até do filho que mama, pode até esquecer do filho do seu ventre, mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Deus tem colocado você na palma das mãos, Deus tem colocado você diante dele. É o amor de Deus, é muito amor. Então nós somos a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, ele cuida de nós. O amor de Cristo é grande, queridos irmãos. Agora, se eu faço uma pergunta aos irmãos: será que a gente merece esse amor? Merece esse amor de Deus, essa dedicação? Então aqui é um amor imerecido. E Paulo explica por quê. Está na Bíblia, na Romanos. Deus prova o amor para conosco pelo fato de Cristo ter amado a cada um de nós, ter morrido por nós, sendo nós ainda como pecadores. O homem no pecado, o homem ali caído, e Deus ama. O homem afundando e ele estende a mão. O homem rebelde, ele dando oportunidade. O homem na mentira e ele querendo restaurar. O pródigo ali na pocilga, nos porcos, e ele amando. Esta noite, Jesus Cristo mostra a sua dedicação pela igreja. E eu fiquei pensando nesse primeiro sermão, porque depois já vai ter outros. Vai perguntar qual é o nível de preocupação que você tem com a sua igreja. Você se preocupa? Você é um crente que chega na hora e está sempre preocupado em fazer a obra?
Você é um professor que estuda a escola dominical, você é um líder dedicado, ou essa dedicação sua é apenas no trabalho, nos seus interesses, mas na casa do Senhor você não dá muita importância. Eu fico pensando o que seria hoje desse culto, se eu não tivesse a equipe de louvor, se eu não tivesse o cuidado da equipe de transmissão, os irmãos que estão sempre apoiando, ninguém faz nada só, mas tem que ser dedicado. Mas se o irmão sai atrasado, ou não se antecipa, ou não se vigia, pode sofrer. Queridos irmãos, nós precisamos não só dizer que ama a igreja, mas provar esse amor, porque Cristo provou para conosco. Agora João diz assim lá na primeira carta 4,19, coloca aí, 1 João 4,19, e eu gostaria de ler com os irmãos que estão em casa também. Você está aí escutando a mensagem, poderá participar com a Bíblia. Vamos lá? Olha o que é que diz o texto. Nós o amamos porque Ele nos amou o quê? Está falando da igreja. Ele amou a igreja primeiro. Sempre Ele nos amou. E aqui a prova do amor de Deus. É impossível, às vezes, irmãos, entender o amor de Cristo pela sua igreja. A igreja é composta de pessoas que foram atingidas e alcançadas pelo imensurável amor de Deus. Este amor nos redimiu, nos lavou, nos justificou, nos tornou povo de Deus, novas criaturas através de Jesus Cristo. Jesus ama a sua igreja. E nós, como igreja de Cristo, como servo do Senhor, onde quer que andarmos, você na igreja quando está no templo, é muito mais do que isso. Nós estamos aqui reunidos como igreja, isso é muito maravilhoso, né? Como uma comunidade, uma igreja local, mas nós somos, onde você estiver, ali está a igreja de Cristo, ali está um servo do Senhor, ali está o templo e morada do Espírito Santo. Queridos irmãos, Cristo e sua dedicação pela igreja, amor. Eu poderia aqui ir mais adiante, falando de texto do amor de Cristo, ele provou isso. A gente lê o Novo Testamento, o amor que Deus tinha por aquelas pessoas que ninguém dava valor, que ninguém se importava, e Jesus Cristo ia lá e conversava com aquela pessoa. Eu falei da viúva de Naim, domingo que passou, aquela mulher que chorando, todo mundo ficava ali, mas Jesus Cristo parou aquele funeral, foi consolar aquela mulher e deu o filho de volta à mulher. Como Ele se importa com o homem, como Ele se importa com a sua igreja. Ele diz que essa igreja é minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O Satanás, o diabo, a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Hoje eu vi um pastor desabafando em redes sociais, falando sobre a igreja sendo perseguida, e é mistério que isso aconteça. A gente está vendo, pode as coisas até piorar, mas nós precisamos, como igreja de Cristo, permanecermos firmes no trabalho do Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que não têm a visão também da sua igreja local, não tem aquela responsabilidade, é aqui hoje, ali amanhã, fica circulando por todo canto, mas não cria raízes, não tem propósito, e Deus tem um propósito também. Onde Deus lhe colocou? Você é igreja, qualquer lugar, mas se Deus também te coloca numa igreja local, ali Ele quer que você desenvolva seus talentos, seus dons, ame e se preocupe com a sua igreja. Irmãos, eu tenho percebido aqui, nesse texto, a dedicação de Cristo pela sua igreja. Aqui falamos um pouco do seu amor, mas o cuidado. Você viu que a gente cantou agora há pouco? Deus cuida de mim. Você sabia que Deus tem um cuidado muito grande pela sua igreja? Se alguém tem cuidado pela igreja, é Jesus Cristo. Versículo 26 diz que Deus quer santificar, quer purificar pela lavagem da água do Espírito Santo, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas a igreja deve ser santa e irrepreensível, a igreja do Senhor. Isso, amados irmãos, é tão sério. Nós precisamos nos santificar, orar mais, nos humilhar mais, ler mais a palavra, não é? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas nós precisamos também ler a palavra e crescer em santidade, buscando a presença do Senhor. Cristo nunca esqueceu a sua igreja, nunca. Ele sempre está atento. Cristo não esquece da sua igreja. E aquela figura no Antigo Testamento é muito rica, quando diz que a mulher pode esquecer do filho. É muito forte, porque a mulher esqueceu do filho do ventre. A gente sabe que o amor de mãe é um amor tão forte, um amor diferente. Mas se essa mãe esquecer, ele diz que não esquece do seu filho, ele não esquece da sua igreja. Cristo apacenta a sua igreja,
lá no Isaías 41:11, Cristo dá vitória à sua igreja. As portas do inferno não podem prevalecer, porque, irmãos, quantas vezes Satanás, ele já quis, muitas vezes, fazer mal à igreja, perseguir a igreja, mas é debalde. Jesus Cristo é o dono da igreja. Tem gente pensando que é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Nós somos apenas servos dele e nada mais, e temos uma missão. Cristo, a Bíblia diz que dá vitória à sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Cristo anda no meio da sua igreja. Apocalipse capítulo 1, o versículo 13 fala que ele vigia a sua igreja. Ele conhece a mim, conhece a você. Você não está em casa? Você é igreja. Ele está vendo você. Ele conhece a mim, conhece a você. Cristo, ele cuida da sua igreja. Ele anda com a sua igreja. Cristo cuida da sua igreja como um pastor amoroso, terno e cuidadoso. Quem não conhece o Salmo 23, nem pode se associar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse pastor aqui na terra é pastor, um pé pequeno, pela misericórdia, mas existe o supremo pastor, é o pastor de todas as ovelhas, é o pastor maior. E aqui o texto, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Cristo, ele cuida da sua igreja como um pastor amoroso, cuidadoso. Cristo santifica a igreja e a torna gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa. E tem mais, viu? Quem quiser que olhe defeito na igreja, a igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que não tem defeito e vai morar no céu. E é essa igreja que vai julgar esse mundo. É a palavra de Deus que nos diz. Queridos irmãos, que texto forte essa alegoria do apóstolo Paulo. A hora está chegando, mas ainda eu quero dizer que Cristo não só ama a igreja, Cristo não só cuida da sua igreja, mas Cristo tem posição de preeminência na igreja. Veja o verso 23, deixa eu ver aqui, o versículo 23. Ele diz que, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele também o salvador do corpo. Salvação, ele é o salvador, ele é o líder. Aqui, como eu falei, nós somos apenas membros, cada um com sua função. Vai falar lá na frente, todos nós temos uma missão. Todos nós estamos aqui e temos uma missão, e é bom saber, é bem definida. Mas Cristo é o cabeça da igreja. E aqui, irmão, vendo esse texto, diz assim: Cristo, ele é o fundamento da igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Cristo é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo fala, como foi que ele se tornou Senhor? Ele desistiu. Ele não, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, sendo fiel até a morte e morte e cruz, pelo que Deus o exaltou e colocou o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele. Cristo, ele é, aleluia, o Senhor da igreja, é o fundamento da igreja. Cristo é o supremo pastor da igreja. Quem fala isso é o apóstolo Pedro, no capítulo 5, por favor, o versículo número 4, eu gostaria que os irmãos prestasse atenção e lesse esse versículo. O apóstolo Pedro falando no capítulo, sua primeira carta, 5, versículo de número 4. Cristo Supremo Pastor. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Você sabia que o pastor aqui na terra, limitado, a gente ora, vai apresentar a igreja, mas quem dá a coroa é Jesus Cristo. Ele é que dá a recompensa àquele que trabalhou por ele. Você lembra que quando Paulo perseguia a igreja, o que foi que ele disse a Paulo? Lá no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que o quê? Tu me persegues. Quem persegue a igreja, quem fala mal da igreja, quem vive criticando a igreja, talvez você nem saiba, está falando mal do próprio Cristo, porque a igreja é dele. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Cristo ama a sua igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Ele cuida de sua igreja. Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. Que privilégio. Nós somos a igreja do Senhor. E a IEBT, nós como igreja do Senhor, completando 23 anos de organização aqui. Deus, ele tem uma missão na vida desta igreja, na vida dos seus pastores, na vida dos seus diáconos, na vida de cada membro dessa igreja. Deus tem um chamado. Vamos fazer a obra do Senhor com amor e com alegria. Essa mensagem de abertura ao mês de aniversário da nossa IEBT, 23 anos. Eu queria
agradecer nesse momento com oração. Os irmãos estão aqui, pode ficar de pé. A gente vai orar, né? E agradecer a Deus por conta da sua dedicação à sua igreja. De vez em quando eu escuto alguém dizendo: pastor, eu percebo que o senhor é dedicado, o senhor é atento. Eu disse: é tão pouco. Quer ver quem é atento mesmo à igreja? Você quer saber que é o mais dedicado de todos? É Jesus. Ele conhece cada um. Cada um que está aí na sua casa, você tem um compromisso com a sua igreja, honre, porque Cristo mais amou a igreja foi Ele. Obrigado, Pai querido, porque nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos ajuda a entender o amor que o Senhor tem pela igreja, Pai. O Teu Filho Jesus Cristo, que amou tanto, ó Pai, que se entregou. Não sei por que o Senhor nos ama tanto, ó Pai, e quer cuidar de nós. Obrigado porque a igreja é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos o que somos, Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus que ama, Pai. Por isso nós somos convidados, ó Deus, nós somos desafiados a fazer Tua obra com zelo, com amor, porque Tua palavra diz também que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Alguns desprezam, alguns deixam muitas vezes a igreja numa posição de tanto desprezo, enquanto o Teu Filho Jesus Cristo sempre atendeu a igreja, sempre ajudou a igreja, sempre amou, sempre cuidou. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Deus. Nos ajuda a entender, ó Deus, através do exemplo de Cristo, o amor por Sua igreja. Obrigado por esta noite, esta quarta-feira. Obrigado, ó Deus, pela vida da EBT, todos os membros e congregados. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre Tua igreja, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém? Que Deus abençoe a todos. Próximo domingo, 10 horas da manhã, teremos aqui uma palavra também a respeito da igreja. Que Deus abençoe você, uma boa noite. 23h45, oração, grupo de oração. Vamos buscar o Senhor. Deus abençoe a todos.